Glória a Deus, criança é bênção demais, né? Às vezes elas estão mais empolgadas do que a gente, não é verdade? Temos que cuidar com isso. Irmãos, privilégio poder estar com vocês. Realmente vai ter repente eu presto dele, ele cai, vai virar um meme, né? Privilégio poder estar com os irmãos aqui. Salvo engano, ano passado o pastor Renato me fez o convite para estar na conferência do Páscoa. Então nós estávamos com um acampamento, nosso retiro espiritual lá na igreja. Então por isso acabei não aceitando o convite. Não pude, na verdade. E quando me fez o convite neste ano, com certeza, privilégio. Ao mesmo tempo, uma responsabilidade, um frio na barriga, né? O pastor que é professor, que é mentor, mas nós sabemos que a obra é do Espírito Santo. Sabemos que é Ele que opera em nós, o querer e o efetuar. Então estamos aqui por causa dele, por causa desse Jesus maravilhoso. Vamos direto ao assunto. Eu estava aqui observando a rua, e a rua me parece que estava repleta de pessoas. Até o pastor Renato andou um pouco com eles, né, pastor Renato? Acho que o nome é procissão. É isso mesmo? Procissão. Então, passou uma grande procissão, tem várias pessoas envolvidas passando aqui. E podemos até, de repente, nos pegar questionando, criticando esse pessoal que está fazendo esse rito, né? De estar aí nessa procissão, nessa caminhada. É a fé deles, estão exercendo a sua fé, aqueles que eles creem de fato. E de repente nós criticamos. E por outro lado, será que nós estamos vivendo em plena devoção e lembrando de fato o que nós estamos vivendo esses dias com relação ao verdadeiro sentido da Páscoa? Será que nós reservamos o tempo para isso? Porque muitas pessoas estão lá, não comem isso, não comem aquilo, e aí os cristãos pegam muitas vezes e falam assim: eles não comem, ali, vamos fazer churrasco, vamos encher o pandu e está tudo certo. Vamos fazer aquela festa. Também desdenhamos daquilo que é o essencial. Eu me recordo sempre, quando chega esse período de Páscoa, uma vez nós reunimos a família, comemos chocolate, foi aquela festa, churrasco, tudo. Em nenhum momento nós paramos para poder lembrar o verdadeiro sentido da Páscoa. E aquilo marcou meu coração, eu compartilhei com a minha esposa, desde então a gente vigia nesse sentido, de não perder o sentido da Páscoa, da verdadeira Páscoa que é, e nós sabemos que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que morreu, mas que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Então é sobre isso que nós estamos aqui. É interessante que quando nós olhamos para esse tema, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos duas situações que nos chamam a atenção. A primeira é justamente o que eu estava mencionando sobre nós mesmos, cristãos, que é acerca da devoção. Será que nós, de fato, estamos com o coração devoto durante esses dias e realmente nos apaixonamos pela mensagem, nos aproximamos daquele que é a mensagem, que é Cristo Jesus, e estamos mais sensíveis à sua voz, ao Espírito Santo, para viver de fato em santidade e se abster de algumas coisas em jejum, em oração e leitura da palavra e se aproximar mais dele. Então essa é a primeira questão que nos chama a atenção para a devoção. E a outra é a proclamação, porque se a gente parar para pensar, esse movimento que esse pessoal fez e fizeram passando aqui em frente é um movimento totalmente visível, um movimento extraordinário, porque na fé deles e do jeito deles, eles estão proclamando que Jesus hoje ele foi crucificado, que ele hoje na cruz bradou: está consumado, para nos dar a salvação e o perdão dos nossos pecados. E de uma maneira tímida, muitas vezes nós estamos proclamando esse Jesus. Então tem essa questão da devoção e da proclamação do reino e do nome de Jesus, e devemos levar mais a sério isso. Eu não sei se você sabe, mas tem um indicativo que saiu pela Igreja Multiplicadora, que 82% das pessoas, se elas forem convidadas para um culto, elas topariam participar do culto. Sabia disso? 82%. Mas é aquele convite mesmo, né? Porque aparece lá na igreja qualquer dia. Então, um convite específico, intencional, de acolhimento, para trazer essas pessoas para ouvir
o Evangelho. Nós vamos ler então João capítulo 1, verso 29 a 34. Quero também agradecer aos irmãos aí da Bíblia Badia, que prontamente aceitou o desafio para estar aqui no Ministério do Louvor. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pela dedicação. Saíram mais cedo hoje para poder chegar aqui. Então, Deus é bom todo o tempo. Chegou mais uma família, você viu uniformizado aí, pastor Renato? Viu aí? Mais um grupo aqui, ó, abençoado aí. O Carlos e família, Leif, louvado seja Deus pela vida de vocês. João capítulo 1, versículo 29 a 34. Vamos fazer a leitura. Estou na nova versão transformadora. Qualquer coisa o pessoal for acompanhar aí. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse: aquele sobre o qual você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunha que ele é o Filho de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar conosco por meio do Espírito Santo e assim trazer edificação a todos nós. Quando nós temos esse tema, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma figura que nós temos que olhar um pouquinho lá para trás, para o Antigo Testamento, olhar já no Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles pecam, o que eles fazem? Eles cozinham folhas e cobrem a sua nudez. E aí vem Deus e ele faz um sacrifício de um animal, e ele cobre então a vergonha de Adão e Eva com pele de animal. E isso, obviamente que hoje nós temos uma compreensão macro das escrituras de Gênesis e Apocalipse, da revelação completa, mas ali já era um prenúncio daquilo que viria, o Cordeiro de Deus que viria ser imolado em nosso lugar, já apontando para esse Deus, Jesus Cristo, que iria tirar o pecado do mundo. Nós, olhando esse contexto, inclusive, é o Cordeiro de Deus, mas se você olhar no capítulo 1 que nós estamos aqui, já no contexto imediato, ele fala sobre o Verbo que é Deus, era Deus, que estava com Deus e é Deus. Esse verbo também, essa palavra que ele vai utilizar, nós temos que olhar também para o contexto que já 500 anos atrás, o contexto filosófico já apontava para um logos, eles falam da lógica, ou falam da sabedoria extraordinária. Então eles tinham esse conhecimento, era algo divino, algo que se expressava de algo de modo extraordinário, fenomenal, que era algo de sabedoria incrível, e é por isso que João vai usar essa palavra do logos, do verbo. E ele vai dizer: se vocês estão dizendo que existe algo tremendo, extraordinário, que realmente tem inteligência, que tem sabedoria, este alguém que tem tudo isso é o Verbo, é Jesus Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. E assim ele vem e traz o contexto do Cordeiro de Deus, para que a gente possa refletir acerca disso. São figuras emblemáticas que tem na história bíblica. Por exemplo, nós já falamos de Adão e Eva, mas também lembramos de Abraão. Lembra o filho da promessa? Isaac, o filho da promessa. Deus vem depois e pede para ele o seu filho Isaac em sacrifício. E o rapazinho então carrega a lenha. Vocês sabem do contexto, quando ele chega ali, ele pergunta para o seu pai: cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Enfim, nós sabemos que naquele momento então, quando ele levantou o cutelo, Deus preparou então o cordeiro. E ali, essa simbologia já apontava para algo maior, para esse Cordeiro de Deus que nós cremos hoje, que é Jesus Cristo. E assim, nós vamos caminhando e observando que essa questão de Deus prover para si o Cordeiro, é que Deus provê um substituto ali para Isaac. Como hoje o Senhor vem e proveu para nós um substituto, daquele que haveria de morrer na cruz, nós temos um substituto legal. Nós conhecemos também a história do povo que estava escravizado no Egito.
Lembra-se disso? Moisés vai lá para libertar esse povo, e no contexto então ele pede: olha, o anjo da morte vai passar, vocês devem sacrificar então um cordeiro e passar o sangue nos umbrais, e assim quando eu passar, eu vou então preservar cada um de vocês. E assim foi feito. O sangue foi então passado nos umbrais, esse povo foi liberto e saíram do Egito pela mão poderosa do Senhor. Dessa forma, o que João está fazendo aqui, ele traz um certo choque para aqueles que estão ouvindo, porque agora ele está apontando: olha, lembra aquela simbologia, aquela libertação que houve, aquela passagem, o cordeiro sem defeito, o sangue aplicado nos umbrais, o livramento do juízo, a libertação da escravidão. Pois então, agora vos apresento que aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que vai te trazer a salvação, a libertação, a passagem de fato para algo sobrenatural, que vem de Deus, é do próprio Deus que Ele vem, porque Ele é enviado pelo próprio Deus, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, e assim Ele vem crescendo em conhecimento e graça para cumprir esse propósito bem alinhado. Quando nós olhamos para Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 53, versículo 7 a 12, Isaías 53 diz assim, a partir do verso 7: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. É interessante o versículo 10, porque olha o que diz: esse plano eterno, soberano, sobremodo extraordinário, amoroso, gracioso para conosco. Versículo 10 diz assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar de dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo o que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Ele veio com um propósito claro de sofrer em nosso lugar. Ele não hesitou, sofreu em nosso lugar, recebendo sobre si a coroa de espinhos, bateram em sua cabeça com varas, cuspe na face, os flagelos, e ele foi até as últimas consequências daquela cruz, com os cravos nas mãos e nos pés. E ele lhe disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E bradou: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele foi sepultado. Houve trevas, desespero, desconfiança, medo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte. Louvado seja Deus. Ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, um dia voltará. Então o que João está dizendo aqui, identificando Jesus não somente como o Messias prometido, o verbo encarnado, mas sobretudo aquele que viria a ser o sacrifício perfeito em nosso lugar, porque o nosso sangue não tinha condições de pagar. O sacrifício de um homem comum não teria condições de pagar, mas teria que ser o Cordeiro perfeito, e é justamente isso que ele veio fazer, justamente o sacrifício que nos livraria da morte eterna, porque nós estamos perdidos eternamente, mas pela sua graça e misericórdia, pelo seu amor, por essa obra de redenção, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor, para viver eternamente com Ele. Louvado seja Deus. Então existe um plano de redenção, justamente baseado nesse sacrifício de Jesus Cristo, desde Gênesis 3,15, aonde
a cabeça da serpente seria esmagada, e sobretudo, nós lembramos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Era um plano extraordinário. Eu sempre me recordo, quando falando sobre essa questão desse plano de salvação, de redenção, eu sempre lembro de um discipulado fazendo uma vez, e uma moça me perguntou assim: pastor, já que Deus sabia que o homem ia pecar, ia virar essa catástrofe, por que Deus ainda criou o homem? Aí eu falei: talvez a gente teria que responder com outra pergunta: por que Deus criou o homem, mesmo sabendo que ele ia pecar, e ele teria que dar o seu próprio filho para morrer no lugar dele? Quem de nós em sã consciência fala isso? Isso é um amor de Deus, um amor sacrificial, um amor que não se explica. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou sem ser amado. Então, diante disso, quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus, que tem um propósito específico, o maior problema do homem não é se ele nasceu em uma família rica, abastada. O maior problema do homem não é se ele nasceu em uma família pobre, ou se ele nasceu miserável. Não é esse o maior problema do homem. O maior problema do homem, como diz as Escrituras, é que ele nasceu em pecado. Salmo 51, versículo 5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Eu nasci em pecado. Então o grande problema do homem é justamente isso, é nascer em pecado. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Eu sempre costumo dizer, nós estamos entre os iguais, não há ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos entre os iguais porque a regra de Deus é essa: nós nascemos em pecado, estamos separados da glória de Deus. É somente Jesus que pode trazer solução na vida do homem, porque o pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. Por isso devemos entender o propósito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos olhar para esse propósito, porque se todos nascerem em pecado, então obviamente que nós não podemos dizer que todos são filhos de Deus, mas aqueles que se tornam filhos de Deus ao passo que você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E diante desse propósito de salvação, nós olhamos para as Escrituras, Romanos 6,23, que diz: pois o salário do pecado é a morte. E que morte é essa? A morte eterna, a separação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então há um propósito claro quando nós declaramos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio justamente para pagar o preço do nosso pecado. E precisamos crer de todo o nosso coração, entregar a nossa vida de todo o coração a Ele, porque é somente esse Cordeiro perfeito que é a única solução. E é interessante que o próprio Cristo, o próprio Jesus vai afirmar. Em João 14,16 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é o verdadeiro sacrifício, genuíno, extraordinário. Nós podemos, inclusive, Atos 4,12 diz que não há nenhum nome dado no céu e na terra pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. E eu acredito que muitas pessoas vão dizer por aí culturalmente: você precisa pagar uma promessa, você precisa doar cestas básicas, você precisa ser uma pessoa boa. Eu não sei quantos de vocês já fizeram alguma pergunta em pesquisa religiosa de evangelismo. Eu já fiz essa pergunta uma vez, falei assim: o seu nome, religião, aí a pergunta é: e se você morrer hoje, para onde você vai? Aí a pessoa responde assim: eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Por que você acha que você vai para o céu? Eu sou uma pessoa boa, nunca briguei com ninguém, eu pago minhas contas em dia, então eu acho que eu vou para o céu. Olha como que as pessoas têm uma mentalidade que ainda nesse século acreditam que por ser uma pessoa boa e pagar suas contas em dia, tem o direito
direito de ir para o céu, ou dar cestas básicas. Não é isso, porque nós temos aqui, como Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é o Pai senão por mim. Havia um preço a ser pago, e somente Cristo Jesus é aquele que poderia pagar, e Ele pagou na cruz por nós. Agora cabe a cada um de nós é crer nesse Jesus e entregar as nossas vidas diante dele. E por isso, nessa noite estamos aqui diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez você me pergunte: pastor, o que eu devo fazer então para ser salvo por esse Cordeiro? Pagar? Dar uma cesta básica? Ser bonzinho? Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Na verdade, é uma resposta muito simples. Você não precisa pagar, mas você precisa crer de todo o seu coração. Como diz em João 1,12: mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Lembra que eu disse aqui? Muitas pessoas acreditam que todos são filhos de Deus. E as Escrituras estão afirmando em João 1,12: mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E o 13 ainda diz: estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Se você olhar capítulo 3, aonde Nicodemos procura Jesus, e ele fala: como que eu posso chegar ao reino dos céus? Ele fala: importa nascer de novo. Ele entra em crise: como que eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer novamente? Ele não está dizendo sobre isso, mas nascendo da água e do Espírito, da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, crendo nessa obra de redenção. Para se tornar filho ou filha de Deus, então, basta crer em sua obra de redenção, sobretudo porque ela é gratuita. É isso mesmo. A obra de salvação é gratuita, não é por mérito, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é por mérito, por graça, por misericórdia, pela sua bondade. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus a salvação. Imagina se fosse por mérito, quem de nós alcançaríamos a salvação? Como eu já disse aqui, estamos entre os iguais, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Todos os dias nós precisamos chegar diante de Deus: ó Senhor, tem misericórdia desse pobre pecador, tem misericórdia de mim, ajuda-me a melhorar, a caminhar na tua presença, em santidade, em santificação. É um processo árduo todos os dias em nossas vidas, e graças a Deus por isso, porque é apesar de nós que nós somos alcançados e salvos, é graça de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, mas é Ele que nos alcança pela tua imensa graça e misericórdia. E assim, queridos, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele se faz presente aqui nesta noite. Como já foi dito aqui pelo pastor Renato Pereira, estamos aqui por causa dele, e a sua presença já é real aqui em nosso meio. E nós podemos adorá-lo, bendizê-lo, entregar o nosso coração. Até foi o apelo que o pastor Renato fez: não sei como você entrou aqui hoje, mas entrega o seu coração para ele. Renda-se completamente a esse Jesus, porque sem Ele você estará perdido, mas com Ele você tem vida, e não é qualquer tipo de vida, é vida abundante, como diz em João 10,10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esse Jesus que está aqui nesta noite com o propósito de te oferecer a vida eterna. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está com as mãos estendidas, fazendo um convite extraordinário para a sua vida. E o seu convite está em Mateus 11, 28 a 30, que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Ele é bem claro aqui. Ele te chama a um descanso poderoso, mas ele fala: vai ter fardo, vai ter luta, mas comigo
é mais suave, é mais tranquilo. Eu te ajudo a carregar esse fardo. E a questão é, muitas pessoas estão se perguntando, mas é tão simples assim? É desse modo. Ele não complica, ele só faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei como está o seu coração hoje. De repente, diante dessa pergunta, falaram assim: olha, mas e aí, se Jesus voltar hoje, você tem convicção da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, você tem convicção de que vai estar nas mansões celestiais adorando ao Senhor junto com os anjos? Santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos. Você tem essa convicção? Porque se você não tem essa convicção, Jesus te chama hoje justamente para você tomar uma decisão ao lado dele, de entregar a sua vida, o seu coração, consagrar a sua vida completamente a Ele, para que você tenha condições de ter essa plena convicção e certeza da salvação. E aí talvez você me pergunte: mas o que eu devo fazer? Por onde que eu devo caminhar? Se você já disse que não é para fazer, não é por procissão, não é por mérito, não é por ser pessoa boa, como que eu posso fazer isso? Onde está a resposta para que eu possa então ter um encontro real com esse Jesus? A palavra de Deus, ela responde, e muito claro, para mim e para você. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, de 8 a 10, Romanos capítulo 10, versículo 8 vai dizer assim: na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Essa mensagem que nós estamos declarando aqui, essa mensagem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não há outro nome dado no céu e na terra pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. É Ele que pode transformar nossas vidas. É Ele que pode dar o teu Espírito Santo sobre nós e nos dar um novo coração, uma nova mentalidade e a verdadeira esperança. E versículo 9 vai dizer assim: se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aonde está escrito? Na palavra de Deus. As pessoas estão oferecendo por aí tantas coisas, oferecem prosperidade. Se você entregar no altar R$1.000, você vai multiplicar 100 vezes na sua vida. E a palavra de Deus, ela diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma? O que adianta ter milhões e milhões, mas não ter o que é mais especial, o supermodo excelente, que é Jesus Cristo, a salvação dele. Então, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a sua boca que você é salvo. É uma entrega genuína, confessando diante dele: Senhor, eu ainda não tenho essa certeza, ainda não tenho essa convicção, mas hoje, pela sua palavra, eu quero declarar que eu creio e confio no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E esta noite foi preparada para você ter um encontro real com esse Jesus. Eu lembro que o pastor Renato também disse, talvez você veio aqui pensando que foi um convite de um amigo. Realmente foi, alguém te convidou. Mas sobretudo você veio aqui porque tem um convite especial para a sua vida. E esse convite vem de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te chama hoje para um compromisso genuíno com Ele, especialmente de salvação, de libertação, de transformação para a glória de Deus. Ele quer perdoar os seus pecados, quer transformar a sua vida. E assim, queridos, aquele que não tinha paz, Ele quer dar paz ao coração. Mas não é qualquer tipo de paz, mas é a paz que excede todo entendimento. Aquele que tem medo, Ele quer tirar o medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Ele quer te dar segurança eterna, para caminhar com Ele. Aquele que estava
sem esperança ele tem esperança, aquele que tinha medo ele dá segurança, aquele que tinha falta de paz ele dá paz que excede todo entendimento. E esse Jesus está aqui nessa noite, o Cordeiro perfeito, para lhe oferecer a vida eterna e o perdão dos pecados. Esse faz presente aqui. Foi Ele que te chamou para essa noite especial, para dizer justamente isso: eu te amo e tenho um propósito na sua vida, que é um propósito de salvação, de libertação, de transformação genuína para a glória do nosso Deus. Amém, queridos? Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Queria convidar a equipe de louvor. Queria que você feche os seus olhos e tenha um momento a sós com Deus. Como eu falei aqui no início, talvez você entrou aqui com a expectativa realmente de ser edificado pela palavra de Deus. Afinal de contas, você já tem convicção de quem é Jesus na sua vida. Mas vale a pena fazer uma avaliação, uma autoavaliação dos nossos corações. O quanto que eu tenho me empenhado para uma vida de devoção diante da presença de Deus e diante da realidade da obra de redenção que foi realizada por mim. Porque nós sabemos que a Tua graça nos alcançou. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados e hoje nós temos vida eterna em Cristo. E nós podemos e devemos ter uma vida de devoção, de gratidão a cada manhã, nos posicionarmos diante da cruz e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado porque o Senhor me perdoou os meus pecados, obrigado porque o Senhor colocou paz no meu coração, obrigado porque hoje eu tenho esperança. Eu sei que o Senhor é ressurreição e vida, e ainda que morra, viverá, porque o Senhor é que deu vida eterna para todos nós. Louvado, exaltado seja o teu nome, pela esperança bendita, porque o Senhor Jesus um dia voltará para me buscar e estarei com Ele de eternidade a eternidade. Louvado seja o teu nome. Que essa devoção ela tome conta dos nossos corações e possamos ter isso latente em nossas vidas, crendo copiosamente nesse Jesus maravilhoso. Agora, talvez você entrou aqui sem essa convicção do propósito de Deus para a sua vida, e hoje Jesus te convida a tomar uma decisão de entregar o seu coração, de entregar a sua vida para Ele, de fazer hoje do Senhor Jesus o seu bem maior, o seu tesouro no céu, porque Ele te convida para ter a certeza e a convicção da tua salvação. Não importa a sua idade, se é novo, se é da melhor idade, mas Jesus te chama hoje para um encontro, para uma entrega genuína na presença dEle. Por isso eu quero que você ore comigo neste momento. Ore comigo, entregue a sua vida a Ele. Declare no seu coração: Pai, diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu me rendo completamente. Eu entrego meu coração por inteiro, eu entrego a minha vida, e eu te peço, Deus, perdoa os meus pecados, purifica, Deus, a minha vida, e que a tua vontade ela prevaleça no meu coração, para que o teu nome seja engrandecido e a tua glória seja revelada no meu coração. E eu reconheço o Senhor, Pai, em minha vida hoje, e eu quero mais do que nunca ter a certeza e a convicção da salvação e viver somente para o Senhor. Ó Pai de amor, Pai de misericórdia, venha o teu reino, estabeleça a tua salvação neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra é fiel. Em João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, ó Pai, que possamos crer de todo o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos